Olá pessoal, tudo bem? Iniciando mais uma aula do curso de Arduino, hoje a gente vai falar dos conceitos básicos de programação para Arduino. Um dos conceitos básicos é o de variáveis e tipos de dados. Mas o que é que são variáveis? Variáveis em linguagem de programação é como se fosse uma caixa onde você armazena um valor, uma informação. Ela é composta por um nome e tem um tipo. Ela pode ser de vários tipos conforme o dado que ela armazena. E aí a gente vai ter vários tipos de dados que as variáveis podem armazenar. Os principais são o int, que é o de números inteiros. Exemplo, 1, 2, 3, 4, armazena só números inteiros. Logo, se você colocar 1,5, essa variável não é capaz de armazenar um número decimal, mas somente números inteiros. Um outro tipo de variável é float. Float armazena números com vírgulas, são números decimais. Um outro tipo de variável é che. Che armazena caracteres. Aí é importante frisar que ela só armazena um caractere de cada vez. Se você quiser armazenar uma palavra, por exemplo, você não vai poder utilizar esse tipo de variável. Um outro tipo é a bool. Bool, pessoal, ela serve para armazenar valores lógicos, verdadeiro ou falso. Basicamente, esses são os principais. Existem outros, mas eu quis trazer aqui os principais. Para cada tipo de variável vai ter uma declaração. O que é uma declaração? É uma forma de escrever a variável. Você precisa seguir essa forma. Em programação, a ordem, letra maiúscula e minúscula, os sinais, cada detalhe é importante. Às vezes, por um detalhe, você erra toda a programação. Então, é importante ser bem detalhista em programação. Um primeiro exemplo de como se escreve uma variável inteira, basicamente inicia pelo tipo de variável, nesse caso é a inteiro, e aí você dá um nome para essa variável, você escolhe esse nome, desde que não tenha espaço. No caso aí o exemplo é a idade, e você coloca um valor dentro dessa variável, atribui um valor por esse sinal de igualdade. O igual sozinho ele não é igual ao igual da matemática. Esse símbolo de igual ele é o de atribuição. Atribui um valor para essa variável, que no caso aí é 20. Logo, essa declaração significa o quê? Declara que a variável inteira, chamada idade, e atribui o valor de 20. Um outro exemplo é a float. No caso aí, float, pi é o nome da variável e foi atribuído pelo sinal de igual, o valor de 3,1459. Um outro exemplo, che, aí o título da variável, o nome da variável é letra e foi atribuída a letra A. É importante, pessoal, para letras e palavras, quando for atribuir, colocar uma aspa, certo? Duas aspas, certo? Uma aspa antes e uma aspa depois. E o outro exemplo, bool, ligado, e atribuiu o true, verdadeiro. Então, essa variável aí declara uma variável do tipo bool e foi chamada de ligado. E aí, o nome que você chama essa variável, você escolhe, não influencia. A questão é que esse nome não pode ser separado, precisa ser uma palavra, ok? Operadores, pessoal. Existem operadores de dois tipos em programação. Operadores aritméticos, lá da matemática, que é o mais de adição, menos subtração, asterisco, multiplicação, barra, divisão, porcentagem é um operador que indica o resto da divisão. Quando você quiser saber o resto da divisão, coloque esse operador. E operadores lógicos. Existem vários, a gente vai falar os principais. Esse aí indica o i, né? Ou seja, ambas as condições devem ser verdadeiras para que esse operador seja verdadeiro. Esse daí, duas barras, é o operador u, ok? Operador lógico u, que vai dar verdadeiro se pelo menos uma das condições que você colocar for verdadeira.
A gente aprende isso em lógica da programação. Quem quiser aprofundar, eu recomendo. Estude um pouco de lógica da programação, que vai ajudar para programar o Arduino. A exclamação indica negação. Logo, você, basicamente, em lógica de programação, você inverte o valor. Se o valor for verdadeiro, ele vira falso e vice-versa. Exemplo, aqui foi criada uma variável do tipo inteiro, chamada de x, e foi atribuído o valor de 10. E uma variável do tipo inteiro também, chamada de y, e foi atribuído o valor de 20. E aí criou-se outra variável do tipo inteiro, chamada resultado, e foi atribuído a ela essa operação. Basicamente, ela vai somar a variável x com a variável y. E aí, se você colocar isso no programa, vai dar o resultado 30. Essas duas barras, pessoal, na programação do Arduino, toda vez que você colocar ela, indica uma anotação. O Arduino não lê essa anotação. É basicamente um comentário que você coloca para você se lembrar o que é que você fez naquela programação. Para que isso? Quando o código é pequeno não é tão necessário, mas quando a programação é muito grande, muito complexa, é importante que você vá fazendo comentários, porque depois, se você não fizer comentários, você vai esquecer. E aí vai dar mais trabalho para você, se quiser modificar alguma coisa, conseguir modificar, certo? Questão de economizar tempo. E aí foi criada uma outra variável, bol, chamada menor, e atribuído um valor lógico x menor que y. Então, se a gente colocar esse programa no Arduino, ele vai dar o resultado 30 e o bol vai dar como sendo verdadeiro. Então, são exemplos do que a gente pode fazer com os operadores lógicos e aritméticos. Estruturas de controle. A gente tem várias. As principais são if e else, que você pode entender como se fosse a condição se. Se for uma coisa, você faz isso. Se não for, o else, você faz outra coisa. Ok? Então, ela permite que o programa, o Arduino, tome decisões com base em condições pré-estabelecidas. Exemplo, foi criada uma variável do tipo inteiro, com o nome temperatura, e atribuído a ela o valor de 25. E aí, é importante seguir essa estrutura para colocar a condicional se, if, aí dentro do parênteses você coloca a condição, temperatura, foi a variável que você criou, for maior que 30, sinal de maior, aí o que é que ela vai fazer? Se for verdadeira, ela vai fazer o que está dentro das chaves. Serial println. Esse serial, pessoal, basicamente é a forma com que o Arduino se comunica na tela do computador ou do celular. Então, toda vez que você utiliza essa função, esse comando serial, print, ele vai printar na tela, ele vai escrever na tela do serial lá no programa do Arduino, na IDE. Depois a gente vai colocar um exemplo para vocês entenderem melhor como é que funciona essa função serial. Então, o que é que ele está dizendo? Se a temperatura for maior que 30, você vai escrever na tela, lá do computador, do celular, está quente, ok? Para escrever é necessário colocar aspas duplas antes de qualquer nome, certo? O nome é colocado dentro dessas duas aspas duplas. Então, está quente. Preste atenção nos detalhes. Novamente, em programação, os detalhes são importantes. E aí, else, se essa condição não for verdadeira, o que é que ele vai fazer? Ele vai novamente escrever na tela, no serial monitor, lá na IDE, está frio ou agradável. Então, basicamente, essa é uma programação simples que a gente pode fazer com o Arduino utilizando essas estruturas de controle. Uma outra estrutura de controle é a estrutura for. For, pessoal, é uma estrutura que executa um bloco de código um número determinado de vezes, ou seja, vai repetir várias vezes esse bloco, esse comando que você colocar dentro dela. Exemplo,
For, foi criada uma variável inteiro com o título i e atribuído um valor 0 a ela. E aí, ponto e vírgula é a estrutura. Após esse ponto e vírgula, coloca-se a condição. Enquanto i for menor que 5, vai ficar repetindo. E aí, depois do ponto e vírgula, você vai colocar i mais mais. Ok? Sempre é isso. Basicamente, essa estrutura se repete. O que muda é o número de vezes, o número de repetições ou a condição que você vai dar para que esse for termine. Posso dizer aí, para que pare de se repetir. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai serial print ln, você já sabe, né? Ele vai printar na tela e esse ln indica que ele vai pular uma linha. Ou seja, vai escrever o valor, pula uma linha. Escreve o valor, pula uma linha. Certo? Aí na próxima vez já vai escrever na outra linha, depois na outra linha, assim por diante. Vai escrever o quê? O que tiver dentro desses parênteses é o que ele vai escrever. Vai escrever a variável i, o valor da variável i. Certo? Bem simples essa estrutura de controle. Vocês podem utilizar também em programação. Quando é que vai ser utilizado? Aí vai depender da sua lógica de programação, do que você quer fazer. Ok? É utilizado em uma ampla gama de aplicações. Uma outra estrutura de controle é o while. O while, pessoal, ela é parecida com o for, mas tem uma lógica um pouquinho diferente. Ela vai executar o bloco de código enquanto uma condição for verdadeira. No caso da for, ela vai executar enquanto não for verdadeira. Então é o contrário. Exemplo: foi criada uma variável inteiro chamada contador e atribuído a ela o valor de 0. E aí colocada a estrutura de controle, o while, enquanto, dentro do parênteses vai colocar a condição, enquanto o contador for menor que 10, aí entre as chaves você vai colocar o que você quer que seja feito. Basicamente foi colocado aqui serial print ln contador, ou seja, vai ficar escrevendo o valor da variável contador. Após isso, esse contador mais significa o quê? Aumenta em uma unidade o contador, ou seja, soma 1 ao número. Logo, na primeira repetição, a variável contador vai ser quanto? Vai ser 0, porque foi o valor que eu atribuí, e quando passar por esse contador mais, ele vai aumentar 1. Então, na próxima vez já vai ser 1, na outra vez 2 e assim por diante. Pronto, pessoal, essas são as estruturas de repetição principais. Agora a gente vai para um exemplo para ficar mais fácil de entender.